É muito provável que você já tenha tido dificuldade para contar para alguém ou até para você mesmo o que você entendeu de um livro, de um artigo, de uma série, de um anime, de um desenho, enfim, de qualquer conteúdo que você tenha consumido de uma maneira relativamente ativa, prestando um pouco de atenção. E não é raro a gente ter um pouco de dificuldade de falar até com a gente mesmo assim, pera lá, do que é que de fato fala isso aqui? Eu tô um pouco perdido. Ou eu chego no final da obra e, poxa, eu não entendi. Por que eu não compreendi esse final? E aí eu vou procurar a explicação do final na internet. Por que eu não consigo contar a história de uma forma simples, resumida? Eu tenho que ser prolixo a ponto de praticamente relatar tudo o que acontece na obra. É sobre esse tema que eu quero tratar e trazer um método que pode talvez te ajudar a solucionar esse problema. Salve pessoal, sejam bem-vindos à Taverna do Leitor, meu nome é José Augusto. Bom, eu tive essa dificuldade em relação à compreensão, absorção e principalmente para poder contar para alguém e explicar o que eu entendi de alguma obra. E foi com esse livrinho aqui atrás, aliás, não é tão pequeno assim, Como Ler Livros, que eu adaptei o método que traz no livro, tanto para o meu aprendizado nos estudos, quanto para o meu consumo ativo de conteúdo, que é uma das coisas que eu gosto de trazer muito aqui nesse canal. Para as análises de filmes, séries, eu uso muito essa metodologia que ele apresenta nesse livro aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Se esse vídeo te agregar algum conhecimento que você não tinha, ou se ele te ajudar, considere deixar o seu like e bora falar do que importa. O autor desse livro ele traz 4 pontos básicos do que fala o livro que eu estou lendo, como ele fala, é verdadeiro o conteúdo dele totalmente ou em partes, e o ponto final e o mais importante, o que eu faço com isso? O famoso e daí? É com base nesses 4 pilares que a gente vai trabalhar aqui, e eu vou dizer que o primeiro e o quarto são os mais importantes. O primeiro, que é do que se trata, não é nada prolixo, detalhado, nada do gênero. Inclusive, ele é muito simples. É o que eu gosto de chamar de a essência da obra. Assim como eu fiz com o jurado número 2, que eu vou deixar o card aqui em cima, é simples. Esse filme fala sobre o quê? Culpa, justiça, a falha do sistema judiciário. Foi o que eu identifiquei na obra durante a minha experiência. Assim que eu terminei, eu consegui concluir isso e, durante o filme, ativamente eu busquei esses aspectos que são essenciais na obra. Não são as ações, o nome dos personagens, os detalhes. Não é isso. Do que a obra fala? Essa obra fala disso, disso e disso. Ponto. Esse tipo de base é o que faz com que você consiga aplicar o segundo ponto com um pouco mais de resumo, de uma forma um pouco mais enxuta. O segundo ponto, que é o que está sendo dito e como está sendo dito. Mais uma vez, você não precisa ser prolixo. A compreensão a partir de uma base faz com que você consiga delimitar o que de fato é importante naquela obra e o que de fato agrega para aquilo que você observou, para aquilo que o autor tentou te passar e que você conseguiu enxergar. É simples assim, bastante resumido, bastante simples. Então, quando normalmente a gente vai contar para alguém a respeito do que fala tal filme que a gente assistiu, é simples. Vou exemplificar aqui com O Senhor dos Anéis. Sobre o que, na minha percepção, se trata O Senhor dos Anéis. Uma das unidades essenciais em Senhor dos Anéis, na minha percepção, é destino e coragem. Por quê? O Frodo não escolheu ter o anel, muito pelo contrário, ele tentou desfazer dele logo de cara, e muito do que está acontecendo ali é reflexo do que houve lá no Hobbit. Então, assim, já é dado para os personagens uma situação em que eles têm que enfrentar, goste eles ou não.
E aí eles têm a coragem e a hombridade de enfrentar de cabeça erguida, apesar dos pesares e da dificuldade e de todo conforto sendo deixado para trás. Então, assim, você consegue compreender que eu consegui apresentar o filme de uma forma bastante simples, aí eu posso florear. Tem guerra, tem espada, é uma época mais medieval, tem elfos, anões, os povos e tal. Só que assim, eu consigo ir enriquecendo com base no primeiro ponto que eu utilizei para basilar toda a minha história. Aí a gente entra no terceiro ponto que o autor traz para a gente, que é: o livro é verdadeiro, o conteúdo é verdadeiro, em todo ou em parte. Aqui a gente tem um problema quando a gente trata de fantasia, ficção científica e realidade. Porque muito do que se passa na TV, muito do que a gente assiste nos filmes, por exemplo, Breaking Bad, a gente tem uma tendência a acreditar que o que está sendo evidenciado ali é verdade. E não é. Então, assim, o terceiro ponto é o ponto mais investigativo que, de fato, vai fazer com que você se aprofunde ou não na obra que você está assistindo. Voltando ao exemplo do Senhor dos Anéis. Aquele mundo é real? Não, é um mundo de fantasia. Porém, dentro das regras daquele mundo, tudo que está acontecendo tem uma hierarquia? Está acontecendo de uma forma tranquila? Legal, não tem problema. Por exemplo, no livro do Hobbit, tem uma coisa muito interessante que é o seguinte: existe uma montanha e dentro dessa montanha habita um dragão. E esse dragão ele consegue voar dentro da montanha. Então, assim, será que existe uma montanha tão grande a ponto de um dragão, que também é muito grande, voar dentro dela? Isso cria um pouco de inverdade, digamos assim. O uso da magia também no Senhor dos Anéis ele é muito mais contido do que Harry Potter. Harry Potter é uma outra proposta, mas assim, a gente praticamente não tem o uso efetivo de um poder mágico que resolveria todos os problemas, enquanto Harry Potter tem poder até para arrumar a casa. Então, esses aspectos de verdade em partes, eles são bastante relevantes para a nossa análise e aprofundamento da obra. Tá, isso daqui faz sentido fora desse mundo? Não, não faz. Esquemas de amizade, relacionamentos, emoções. Normalmente, essas características, seja um conteúdo de fantasia ou não, eles são transportáveis para o mundo real. Já esquemas inteiramente do mundo de fantasia, eles se tornam um pouco difícil da gente encaixar. Bom, e antes do quarto e último ponto, se você está gostando do conteúdo até aqui, considere deixar o seu like, comenta se você compreendeu o que eu estou querendo dizer e se você consegue visualizar isso que eu estou dizendo aqui. O quarto ponto ele se trata do e daí? Uma vez em que eu vejo a unidade essencial do conteúdo, eu consigo contar a história daquele conteúdo, eu consigo entender o que está sendo dito, o formato com que está sendo dito, e eu consigo fazer uma pesquisa de veracidade, de aplicabilidade daquela situação, eu caio no e daí? O que isso vai fazer de diferença na minha vida? É só uma coisa descartável que eu assisti e joguei fora por um simples entretenimento, o que eu particularmente não gosto de fazer. A gente tem uma série de conteúdos, eu vou fazer um vídeo a respeito disso. A gente tem muito conteúdo sendo entregue pra gente, sendo jogado na nossa cara. E assim, tem muito conteúdo bom e tem muito conteúdo porcaria. E a gente às vezes não sabe nem diferenciar um do outro para poder só consumir como entretenimento o que pode às vezes nos agregar alguma coisa em vez de um simples lixo. E daí? O que eu faço com isso que eu aprendi? É aplicável na minha vida? Eu consigo repensar coisas em que eu faço e que aquele conteúdo me trouxe de provocação, determinados comportamentos, determinados tipos de relação, exemplos de relação
eu consigo aplicar isso na minha vida? Eu tratei disso em um vídeo da importância da leitura. E eu não digo só da leitura, mas do próprio consumo de conteúdo, o próprio consumo de entretenimento, ele também pode te influenciar dessa forma. Quantas vezes a gente não assistiu um filme e ficou matutando aquilo por semanas? Tipo, cara, eu faço muito errado isso daqui, o personagem se lascou com isso, mas ele aprendeu, eu preciso mudar também. E aí, com um mês, a gente já esqueceu e vida que segue, não colocou aquilo em prática, ou às vezes incomodou, mas a gente nem chegou a pensar. A literatura, um consumo de série, de filmes, eu não sou tão antiquado a ponto de ficar só nessa... Ah, você tem que ler, 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 ler. Quero muito que quem assistiu aos meus vídeos crie o hábito de ler, ele faz muita diferença na nossa vida. Eu sou exemplo vivo disso. Mas assim, um simples filme que a gente assiste, ele pode carregar, às vezes, alguma coisa que impacta muito a gente. E existe uma grande tendência de que a gente enxergue aquele ponto 1 justamente quando a gente está um pouco debilitado nele. A gente pegar um conteúdo e assistir com seriedade, uma forma ativa, buscando extrair daquilo lá alguma coisa, a gente normalmente vai pegar o que está faltando para a gente. O que está excedendo já meio que é costume. Então, fica a minha dica. Esse é um método que eu utilizo principalmente para estudos. Isso se aplica tanto a livros de romance, ficção, quanto livros filosóficos de psicologia e afins, quanto para filmes, séries, animes e tudo mais. E eu deixo a indicação desse livro. Se você já lê alguma coisa, se você lê autoajuda, deixa a autoajuda de lado um pouco e lê esse livro aqui. Ele pode te ajudar muito nesse seu desenvolvimento pessoal, de como compreender as coisas. Mas o mais importante é ter em mente que tudo que eu disse aqui não é regra, é simplesmente um método que você pode ouvir e adaptar da forma que você achar mais confortável e conveniente. Bom, e eu vou ficando por aqui, continua vendo meus vídeos aí e até a próxima. Fiquem todos com Deus e fui!